precisar conversar, ou quem quiser se interessar um pouquinho pela casa. Bom? Então vamos deixando o nosso coração sereno, harmonizar bem os nossos pensamentos, lembrar do que nos fez estar na casa espírita na noite de hoje, de nos ligarmos com a espiritualidade maior. Que o Mestre amado Jesus possa nos envolver em sua luz e no seu amor, agora e sempre. Assim seja. O Evangelho de hoje, gente, é o capítulo 17, continuando na situação dos seres perfeitos. E aqui ele tem o capítulo Cuidai do corpo e da alma. Muitas das vezes, nós, em questão cultural, nós vínhamos numa linha de que para purificar o espírito, nós precisávamos castigar o corpo. Então, muitas pessoas fazem sacrifícios, promessas, judiando assim do seu corpo para atingir uma perfeição. Um exemplo, eu sou uma pessoa fumante, e aí eu resolvo que eu não vou fumar mais. E aí eu me policio, eu fico, todo mundo que chega perto de mim com cigarro fala, poxa, você está vendo que estou querendo parar de fumar? Sai de perto de mim. Mas o meu íntimo, por eu ter o vício, eu mesmo fico atrás do cheirinho, né? Passo um cigarro, eu vou atrás. Mas eu dou um sacrifício no meu corpo, muitas vezes de isolamento, de castigo, sem lembrar que a nossa mente é que vai conduzir o nosso corpo, não o nosso corpo. E em aula eu costumo brincar, né? Que não adianta machucar o corpo quando o espírito é vagabundo. Porque nós é que temos a essência que precisa ser modificada. Naquela situação, principalmente quando a pessoa faz um pecado, entre aspas, né, como a gente acredita que existir pecado, eu durmo numa cama de prego, eu paro de comer, eu jejuo 20 dias para atingir uma perfeição. Se eu machuco o meu corpo, o que eu estou fazendo com o meu espírito? Impedindo ele de se trabalhar, de evoluir, de se aperfeiçoar. O isolamento, muitas vezes, ele me limita numa situação de flexibilidade. Porque se eu me privo de estar com pessoas, eu me privo de ser flexível. Se eu me privo de alimentar, eu acabo adoecendo meu corpo físico. E nós temos a colocação espiritual de que eu tendo um corpo perfeito, a mente perfeita, eu consigo produzir mais para que meu espírito se aperfeiçoe. Se eu tiver limitações físicas, eu não tenho a mesma condição de aprimoramento que outras pessoas vão ter. Por isso que Jesus diz, é muito importante cuidar do corpo, mas que a gente não esqueça de cuidar também do espírito. E aí a gente vai entrar em alguns exemplos nesse sentido. Hoje, eu acredito que Atibaia não dá para a gente passar em nenhuma rua mais que não tenha uma academia. Concordam? E se você procurar vaga para fazer uma yoga, para fazer um pilates, para fazer não sei o quê, tá sim, né? A gente atravessa a rua, aquela fila de pessoas saindo da academia, que vai atravessando. E uma preocupação com o corpo de uma forma extremamente excessiva. E também nessa contraponta existe um número imenso de pessoas depressivas. Extremamente depressivas. Olha como que não está combinando. As coisas não estão combinando. Porque se eu estou cuidando do meu corpo de uma forma equilibrada, eu também teria que ter um equilíbrio espiritual. Porque não é corpo são e mente são? Pelo menos o ditado é esse, corpo são, mente são. Só que a nossa mente, quando a gente vai atrás dessa perfeição escultural, de extremos de medicamentos que às vezes nos levam à morte, ela está em desalinho ao emocional. Eu descontente com a minha aparência física, não tendo o equilíbrio de mantê-lo dentro de um padrão que me satisfaça, eu vou aos extremos.
Eu entro numa academia de manhã e saio à tarde. Eu vou de segunda, eu vou terça, eu vou quarta, eu vou quinta, eu vou sexta. Mas eu não entendo o porquê que eu estou insatisfeito com essa aparência. Eu não entendo por que eu estou infeliz. E é aí que nós precisamos olhar o lado espiritual. Porque o equilíbrio espiritual, ele vai nos fazer alinhar todas as outras coisas. Se nós vamos atrás da perfeição, que é passageira ou não, quem tem idades daqui sabe, né? Tudo na natureza cai. Não tem jeito. A gente envelhece, não tem jeito. Tem coisa. Agora, o que resta é a sabedoria e o quanto a gente andou nesse processo. Não importa as rugas que eu já tenha, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou aceitando cada fase da minha vida que eu estou atravessando. Não adianta eu, com 72 anos, estar numa posição da balada com a meninada de 15 anos, a tiazinha da balada. Eu vou passar um imenso ridículo. Então, tudo isso vai do nosso equilíbrio emocional. Atingir aquela parte que a gente diz assim, eu estou plena comigo mesmo. E é aí que nós colocamos a coisa. Quantas vezes nós procuramos realmente o equilíbrio espiritual? Quando eu falo no equilíbrio espiritual, gente, eu não estou falando de fazer análise, é muito bom, quem pode fazer, maravilhoso, maravilhoso. Mas o que me leva a estar nesse insatisfação, nesse vazio interior que eu tenho? Nisso que nós precisamos nos prender. Por que eu sou tão insegura? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu faço com que as pessoas me façam de boneco para lá e para cá como se eu não pudesse ter opinião ou se eu não tivesse direito de dar a minha opinião? Eu preciso fazer as perguntas para mim. E muitas das vezes nós vamos chegar a um ponto fundamental: a falta de fé. A nossa falta de fé é uma coisa tão assustadora, mesmo para quem tem muito conhecimento. Porque a gente fica assim, não, amanhã eu preciso resolver o negócio. E se eu não conseguir resolver? E se eu não conseguir resolver, vai acontecer tal coisa. E se acontecer tal coisa, eu estou lascada com a família aqui. Gente, não aconteceu ainda. E a gente sabe que tudo está na mão de quem? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Se a gente tiver uma noite bem dormida, mas na hora de deitar, a gente colocar na mão de Deus, que é o Evangelho, que é o Pai Nosso que a gente faz, seja feita a sua vontade, a gente vai dormir tranquilo. Dormindo tranquilo, a gente vai para o plano espiritual. Indo para o plano espiritual, eles nos orientam o que é melhor para a gente fazer. Mas a gente, antes de dormir, fala assim, Senhor, tira esse cálice de mim. Senhor, não deixe que isso aqui aconteça. Senhor, meu filho vai viajar, que nada aconteça com ele. A gente fica colocando aquela posição de um positivismo falso. Porque o que está no nosso destino, está no nosso destino. O que está no destino da nossa família, está no destino da nossa família. A gente precisa parar de adiar as conversas íntimas conosco. Eu acho que eu já contei várias vezes essa história, mas eu já vou repetir. Eu tenho 5 filhos, né? Como vocês sabem. Muitos não sabem. E eu era aquela mãe, como eu durmo muito tarde, que ficava esperando chegar em casa. Não tinha celular, né? E quando tinha, não atendiam, né? 7 da manhã, meu filho chegava com um hot dog e uma Coca-Cola. Porque ele sabia que eu estava acordada na janela. E eu ficava, meu Deus, onde será que está? E não sei o quê. E descabelava. Meu marido roncava pleno, né? E eu descabelando. Quando ele chegava, eu não sabia se eu batia ou se eu beijava. Mas comia o hot dog com Coca-Cola. Aí um dia eu chorando na janela e hoje aconteceu alguma coisa mesmo. Porque eles sabem que eu sou desequilibrada e não deu notícia até agora. E não sei o que. Eu já ficava pensando como é que eu vou fazer, onde eu vou anunciar, onde eu vou procurar, que velório eu vou fazer.
Gente, eu chegava nesse ponto. Aí eu escutei uma voz falando assim: filha, o que tiver no seu destino, você vai passar. Mas o que não tiver, você não vai passar. Confia em Deus, porque tem alguém cuidando dele. Ele tem anjos guardiões, ele tem mentores, ele tem tudo a favor dele. Deita e dorme. Daí para frente, eu fui entendendo que o meu desespero, na realidade, era falta de fé. Porque se está tudo sobre o comando do Pai, é falta de fé. E hoje, gente, o tratamento que estamos aqui nas terças-feiras, que é o que eu queria também entrar nisso, é o A3. O A3 é da equipe de Maria, que foi exatamente a voz, e eu tenho intuição plena, que foi a equipe de Maria que me consolou naquele dia, porque ela cuida das mães e dos filhos, né? E a equipe de Maria, ela vai trabalhar o emocional de cada um de nós. Ela vai colocar, naquela hora que a gente está desesperada, com as lágrimas rolando, ela vai colocar um abraço, ela vai colocar uma palavra, ela vai colocar uma pessoa que diga uma coisa para a gente, um programa, um livro. Ela vai achar um jeito de chegar até nós para nos consolar. O A3, quando a gente vem aqui para o A3 nas terças-feiras, toda a equipe espiritual, emocional, começa a ativar a nós. Quem de nós, antes de chegar aqui, faz uma prece no carro? Vou indo para o centro, eu vou entrar numa oração para que eu possa entrar em sintonia com os mentores da casa. Quem faz? Gente, não se preocupe os da frente, que os de trás também não levantaram a mão. Tá? Vocês estão entendendo? A gente vem atrás de um milagre, mas que a gente não participa, que a gente não ajuda. A gente entra, toda a equipe espiritual, ela está aqui, e enquanto o evangelho está passando, como diz uma palestra que eu assisti maravilhosa, nesses 30 minutos que eles conseguem pegar a nossa atenção, eles vão passando. Ontem na aula a gente falou isso. A gente vê eles passando, né, quando dá a oportunidade da vidência, eles vão passando. E eles vão deixando aquela luzinha, aquele remédio, aquela bênção, aquele abraço, rapidamente, porque são 30 minutos que vocês estão atentos, ouvindo alguém falar. E é a oportunidade que eles têm de a gente entrar em sintonia com o plano espiritual. Isso já começa desde cedo, mas pelo dia agitado, a gente nem percebe. Por isso que a gente insiste tanto. Entrou, se aquieta, se recolhe, porque aqui nós não temos a vidência toda hora. Mas quando começa a assistência espiritual, muitas vezes eu estou assistindo o Evangelho das minhas companheiras, aqui se faz uma cortina de trabalhadores. A maior parte deles tem um nó na cintura, uma túnica beijinha, eu não consigo saber a falância que é deles, mas eles cercam todo esse ando aqui, tudo aqui. E eles sabem qual é o nosso problema. Eles sabem. Eles sabem até dos problemas que nós nem sabemos que está acontecendo ainda. E eles vão nos tratando. O Evangelho, por que vocês, quando passam no depói, falam assim, hoje tem passe? Chega ali no Luiz e fala, tem passe? Hoje tem. Que horas começa o passe? Depois do Evangelho. Por que tem que ouvir o Evangelho? Por que a gente tem que ouvir o Evangelho? Para entrar em sintonia e para alertar a nossa fé. Acionar a nossa fé. Para a gente lembrar que tem alguém olhando pela gente o tempo inteiro. Na perfeição divina, ele não iria abandonar nenhum de nós. Mas a gente só entra em sintonia nesse momento. E às vezes nem nesse momento. Às vezes a gente pega a fichinha, principalmente de terça-feira, né? Nossa, hoje eu peguei 45. Puxa, vai ter que demorar. Mal a gente sabe que é esse tempo que nós estamos sendo tratados aqui, gente. Aqui a gente está sendo tratado. Quando a gente entra para a câmara de passe, é a pincelada, é a consagração
do que a gente já recebeu aqui fora. Os mentores, os enfermeiros, eles já têm a fichinha, vamos lá olhar esse aqui é esse aqui. E quando entram lá dentro, que todo mundo levanta as mãos e derrama a energia sobre nós, para um vai o amarelo, para outro vai o verde, para outro vai o branco. Porque o plano espiritual, a partir da hora que o dirigente fala levantando as mãos e captando energia, ele derrama sobre o médium as energias necessárias para todo mundo. A câmara é preparada, gente, com a luz prata, que é para ela se transformar em cada necessidade individual, porque nós somos individuais. E eles não erram. Quando a gente sai daqui, muita gente fala assim, eu cheguei em casa, tive um sono, eu quase achei que não chegava em casa, porque o tratamento continua, gente. Nós vamos continuando nosso tratamento durante toda a semana. Olha que maravilha que é isso. E aí a gente diz, reforçando a fé, não dando esse desespero, essa aflição, essa agonia, porque hoje é muito, desculpa a sinceridade, existem muitas enfermidades mentais, muitos desequilíbrios mentais, mas existe uma importância muito grande a pequenas coisas. Eu sou revoltada porque quando eu tinha infância, a minha mãe trabalhava muito, eu pouco via ela, não sei o quê. Quando você olhar para sua mãe para entender o que ela se esforçou, o que ela sofreu por ter deixado você na escola, você vai ver ela com outros olhos. E hoje você é uma moça, você é uma mulher, isso já aconteceu, é passado. Não se debata com o que é real, o que é fato. É fato, já aconteceu. Deixa as coisas para trás. Aí eu tenho um complexo porque eu sempre fui gordinha. Assuma a sua gorduça. Ou então trabalhe isso com tranquilidade. Dia após dia, vai se ajudando a se amar. Para que você não sofra com coisas que vai ficar perecível. São coisas tão pequenas que a gente se prende e entra um desequilíbrio. Eu tenho toque. A pessoa fala, eu tenho toque, como se fosse uma coisa assim maravilhosa. Olha, gente, eu tenho toque. Eu também tenho uma bolsa, que é muito bonita, não sei o que, entendeu? Isso não é legal. Isso traz desequilíbrio. Trabalhe isso. Tente tirar isso de você. Fale assim, eu sou feliz, eu sou harmonizado, eu estou em paz comigo. É nisso que a gente tem que se prender para manter o equilíbrio. Porque é essa energia que vai mandar para o seu corpo a saúde. Quantas pessoas que têm câncer? Gente, nós temos tratamento de câncer aqui na quarta-feira. Tem um senhorzinho, o senhor José, que ele está conosco há bastante tempo. Os médicos dizem que ele não morre por insistência dele mesmo e por Deus, que ele não quer ir. Porque não tem mais o que segura o corpinho dele. Ele entra ali. Quem já viu o senhor José aqui, você já viu? Ele entra sorridente. Ele entra, ele fala assim, eu vim de novo. Senhor José, se o senhor quiser, a gente vai até a sua casa fazer o samaritano do senhor. Eu gosto de vir aqui. Eu gosto de receber o passe. Ele não reclama jamais, jamais. E os médicos falam, a gente dá um diagnóstico que não tem mais jeito. Ele sobrevive e sai bem. Então, o diagnóstico não tem mais jeito. Isso é o otimismo, gente. É o otimismo. O remédio que é dado faz efeito. Por quê? Porque eu estou aceitando o momento que eu estou vivendo. Porque se nós olharmos, todos nós vamos. De um jeito ou de outro a gente vai. Se a gente levar todo dia, como se fosse o último, o que a gente faria de bom? Eu vejo muita gente falar, ninguém na hora da morte, no leito de morte, fala, eu preciso sair daqui porque eu quero comprar um apartamento novo. Eu preciso trocar de sapato. Não. Ele quer um abraço, ele quer um sorriso, ele quer comer pizza com a família. E por que a gente não faz isso hoje para se harmonizar? A minha mãe dizia assim, minha avó falava, bolo quente dá dor de barriga. A minha mãe já dizia assim, quando se come com prazer, nada faz mal. Voltamos no equilíbrio. Voltamos no equilíbrio.
Ai, o que tem nessa comida? Ah, tem isso. Ai, isso me faz tão mal. Já fez? Já fez. E aí nós vamos adoecendo, e aí a gente fala mais da dor e mais da dor. Encontra com um amigo, como é que você tá? Um caco, um caco. Como é que a gente vai melhorar, gente? Se nós mesmos estamos dizendo que é um caco, o médico não encontra que eu tenho, não sei o que é, ninguém acerta comigo, mas eu já vou no médico achando que ele não faz direito. Quando eu tive problema sério de coração, há muitos anos atrás, eu tratava com um médico que estava me matando sem eu saber. E me indicaram para trocar de médico e eu, insistentemente pela família, troquei. Cheguei no médico, ele fez assim, e o médico que eu tratava dizia, se você ficar 24 horas sem medicamento, esse medicamento, você morre. Esse outro médico que eu fui, ele falou, você vai ficar uma semana sem tomar o remédio para poder fazer os exames. Eu olhei para ele e fiz assim, quer que eu morro? Ele fez, como morre? Não, se eu ficar sem o remédio, eu vou morrer. Ele falou, quem te falou isso? Eu falei, meu médico. Ele falou, então vai atrás do seu médico. Ou a gente confia no que a gente está fazendo, ou a gente não vai. Vai no médico, o médico dá remédio e a gente não toma. E aí depois não melhora. Por quê? Falta da confiança de novo. Vai no médico, pede para a equipe de Bezerra de Menezes ir antes. Jesus, seja feita a sua vontade. Se eu tiver que estar doente, encaminhe o médico para que ele faça o melhor por mim. E o que é o melhor por mim? Me curar? Ou me fazer passar o meu deserto em paz? Porque na Bíblia tá, todo mundo vai passar o seu deserto. Agora a gente quer passar de quê? Na rede? Alguém abanando ainda? A gente precisa pedir força, equilíbrio, para que a gente tenha saúde. Saúde mental, saúde emocional, que é fundamental. Por que a gente é recomendado pelo Evangelho cuidar do corpo e da alma? Por quê? Eu recebi um corpo bonitinho, inteirinho, às vezes um pouquinho, né? Meio ranhidinho, mas tudo bem. Estamos aqui. Meu espírito assume esse corpo. Eu passo essa trajetória. Aí eu detono ele, tá? Acabei com o corpo. Não cuidei, nada. Eu desencarno. Eu vou para onde? Dos hospitais espirituais. Ah, mas a doença não ficou no corpo, mas nós levamos no registro do perispírito. Vamos lá para o hospital. A gente chega no plano espiritual, um queijo suíço, cheio de remédio que não pode, cheio de comida que não pode, cheio de estresse que não pode. A gente sabe hoje o estresse que faz com a gente. E a gente chega no plano espiritual, devolvendo a veste material, um queijo suíço. Aí, na hora de reencarnar, o plano espiritual fala assim, Angelita, vamos lá, vamos reencarnar. Aí eu vou, né? Vou reencarnar. Ganho um corpo novo, né? Aí eu assim, Ângela, você era bem gordinha, né? Tinha gordura no fígado e tal. A gente faz, né? Tinha um pouquinho, né? Mas já foi, né? Então, agora você reencarna com aquele enjoo, já nasce enjoando de tudo. Para você lembrar que você precisa cuidar do seu fígado. Então, gente, essa falta de cuidado de um com o outro desequilibra durante uma encarnação, desequilibra no plano espiritual e desequilibra para voltar. Porque aí eu vou ter que aprender a cuidar do meu corpício. Ou alguém acha que uma criança que nasce não foi fumante? Alguém acha? Ah, foi castigo de Deus, ela nasceu. Alguma criança que é operada do coração no ventre da mãe, vocês acham que ela não detonou antes do emocional? Que até estourou o corpo, o coração? A pressão? Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Então, se nós ajustarmos, como Deus está nos aconselhando, eu preciso do meu corpo para que o meu espírito se manifeste. E eu preciso do equilíbrio do meu espírito para que meu corpo fique bem. Se eu entender isso, a gente vai ficar tranquilo. Para que a gente não dê muita importância ao que é perecível, que é o corpo, mas lembrando que ele me faz a parte da evolução material, espiritual.
tudo dentro do equilíbrio. O problema é o nosso excesso na matéria, né? Sexta-feira a gente entra pé na jaca, né? Come tudo que não pode, bebe, come, dorme tarde, se estoura toda. Aí na segunda tá cheio de gente fazendo o primeiro regime da segunda-feira, que dura até segunda tarde. Também é parado ali, né? E aí vai para academia para perder o que a gente excedeu ali. E se a gente não excedesse tanto? E se a gente se equilibrasse? E no lado espiritual, se a gente lembrasse desse lado espiritual, não só na prece noturna ou de manhã, que a gente lembrasse de que a gente precisa ter equilíbrio a hora que alguém atravessa o nosso carro, e a gente fala, vai com Deus encontrar o que está lá na frente, seu doido. A gente pensasse assim, passou, né? Ele deve estar com uma emergência. Liga! Não, eu fico assim com o carro atrás dele. Ainda te pego, ou então não deixa passar. Olha o estresse que a gente faz por tolice. Seja mais leve, seja mais brando, para que o seu espírito durma à noite. As coisas de amanhã são para amanhã. São para amanhã. Eu não consigo decidir nada hoje. Eu posso planejar, mas eu não posso decidir. Porque eu acredito que todo mundo que estava na Venezuela deve ter tido planejado o dia seguinte, né? Só que 4 horas da manhã, o que aconteceu? O terremoto veio, recolheu todo mundo. Adiantou estressar? Quem sabe a hora da nossa partida? Ninguém sabe. E que a gente parta inteiro, que a gente parta em equilíbrio, que a gente tenha a lucidez da parte espiritual que nos cerca depois de tudo isso que acontece aqui. Tudo aqui é extremamente passageiro, para que a gente se desequilibre a ponto de adoecer, porque a ciência já provou que a doença, 99%, vem da parte emocional. Correto? E até muitas vezes já foi pesquisado espiritualmente, quando a família tem o avô diabético, o filho diabético, não sei o quê, a gente atribui a genética física. Mas com muita certeza já existia um comprometimento familiar no plano espiritual. Então a linhagem vem, e aí vocês podem ver, vem 5 diabéticos, o sexto não é. É porque o sexto não estava no rol no passado. Tudo precisa estar em alinho. Alguma pergunta, gente? Não? Deu para entender cuidar do corpo e da alma? Então vamos começar a cuidar. Não adianta a gente comer alface e pensar negativo, viu, gente? Comer alface e assim, ai, que gosto de picanha que tem esse alface. A cabeça é tudo. Você falou do coração, uma pessoa que tem problema no coração é o quê? O estresse que estoura o coração, quem que infarta? Aquele que vive na rede? Aquele que vive pescando, infarta fácil, não. Estresse. Nós temos uma carga emocional que o corpo inteirinho, quando está estressado, ele sente. Vocês podem ver, quem está extremamente estressado faz assim no couro cabeludo, o cabelo dói. O estresse faz isso. Então ele atinge fatalmente o corpo. Então vamos serenando o coração, agradecendo a Deus por nos lembrar o quanto é importante o equilíbrio do nosso espírito e do nosso corpo. O quanto Deus se preocupa e planeja por nós para que nós possamos realmente evoluir e chegar à perfeição, que é o capítulo de hoje. Que a luz do Mestre Jesus possa aquecer os corações de todo o planeta Terra. Que todos que vivem em conflito possam aquietar e entender qual é o propósito reencarnatório neste planeta. Planeta Terra, escola das almas. Precisamos aprender e evoluir. Cerque, Senhor, o nosso planeta de luz. Cerque, Senhor, o nosso país de paz, de equilíbrio, de serenidade, de amor. Senhor, ilumina o coração de todos os povos, de todos os desencarnados que passam por situações de desespero no plano espiritual. Envolve, Senhor, os asilos, os orfanatos.
Envolve, Senhor, os povos sem pátria, desesperados, que necessitam de um pouco de luz, um cantinho para poder refazer as suas vidas. Envolva, Pai, aqueles que se encontram nas ruas, em abandono, em desalinho, em tristeza, em vícios. Que eles possam encontrar uma mão amiga, a espiritualidade que fortaleça suas reencarnações. Envolva as casas de oração para que elas possam ser um refúgio das almas, que ela possa ser o fortalecimento da esperança e da fé, a fé em Cristo, a fé em Deus. Envolva os trabalhadores da última hora que estão a serviço do teu amor e que nós possamos iluminar as nossas casas, as nossas famílias, dentro do manto protetor da nossa Mãe Maria de Nazaré, que conduz os trabalhos de hoje. Assim que seja. Boa noite a todos. Em paz.